Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque nós estamos começando nosso programa tão almejado, tão esperado, o programa Adoração. É nesse momento em que nós nos apegamos à nossa Bíblia. Se você não está com ela aí, aproveite nesse momentinho que teremos a vinheta para pegar a sua Bíblia, porque hoje nós falaremos um pouco a respeito da prioridade. Prioridade é algo que a gente ouve tanto falar a respeito dela, tantas pessoas buscam encontrar a prioridade em sua vida, mas muitas delas acabam escolhendo da forma errada. Qual deve ser a nossa prioridade? Se você está com a sua Bíblia na sua mão, nós encontraremos a resposta a essa pergunta, porque está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Eu sempre me alegro em saber que você aceita o meu convite de continuar aqui ligado conosco nesse programa tão especial, e é por isso que eu não posso ficar de mãos vazias. Eu preciso te oferecer um presente, em retribuição ao seu carinho por nós. Eu tenho em minhas mãos a revista Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Esse é um guia recente que a Novo Tempo produziu para que você pudesse aprender um pouco mais a respeito daquilo que você crê. Se você ainda não sabe no que crê, onde basear aquilo que você passa a acreditar, a basear a sua fé, esta revista pode te auxiliar. E eu quero aproveitar também para agradecer. Este mês foi um mês especial, onde nós dedicamos a nossa atenção em valorizar aqueles que criam, que oferecem, que nos dão a oportunidade de criarmos esses materiais, tanto essa revista quanto várias outras que são os nossos amigos Anjos da Esperança. Esse é um mês especial porque nós nos lembramos que, ao longo desse ano, tantas bênçãos foram derramadas sobre nós e como é bom quando a gente consegue retribuir um pouquinho de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então, continue sendo um anjo da esperança, para que através das suas doações, mais revistas possam chegar na casa dos nossos amigos, para que mais pessoas conheçam a respeito da palavra do nosso Deus. E se você ainda não é um anjo da esperança, aproveite para fazer parte desse grupo tão seleto, tão especial, que faz com que a Novo Tempo cresça e chegue em mais lugares. Então, volto a repetir, se você ainda não tem a revista Eu Creio, ela pode chegar em suas mãos de forma gratuita. É só entrar em contato conosco através das informações que já estão aqui embaixo na sua TV, e você pode ou ligar para a gente ou entrar em nosso site e escolher a sua revista, e muito em breve ela estará em suas mãos para que você consiga se aperfeiçoar ainda mais no seu conhecimento da Palavra de Deus, se aprofundar com raízes sólidas na Palavra do nosso Mestre. Ditas estas coisas, eu vou me aproximar aqui da minha Bíblia, e eu já havia mencionado que você deveria ter a sua em suas mãos. Se você ainda não o fez, faça agora. Pegue a sua Bíblia, porque nós hoje iremos estudar um pouco a respeito do título A Prioridade. Não sei se você já parou para pensar nessa palavra, mas prioridade mostra aquilo que está sobre todas as outras. Prioridade é sempre o primeiro, é o que está em primeiro lugar, é o que está no topo de uma pirâmide. É aquilo que nos faz pulsar as demais coisas da nossa vida. Mas uma coisa que é importante e é interessante é de que muitas vezes nós vislumbramos o futuro, almejamos o futuro, sem admitir que ele só pode ser alcançado se tiver um começo. É impossível pensarmos no futuro, pensarmos lá na frente, sem analisarmos uma jornada que precisamos percorrer até lá. O que parece óbvio e fácil de entender e assimilar, mas teoricamente, na prática, se torna algo muito desafiador. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo quando eu ainda era uma criança. O meu pai sempre trabalhou como motorista. Ele já foi de caminhão, já foi de van, e eu sempre fiquei vislumbrado em dirigir. E eu me lembro de uma vez que, viajando com o meu pai,
nós conhecemos um menino que tinha a mesma idade que eu, só que muito antes ele já tinha começado a praticar, a dirigir, desde muito novo. E aí eu olhando como ele mexia os pés ali nos pedais do carro, eu fiquei vislumbrado, porque se aquele menino da minha idade conseguia dirigir, eu também conseguia. Então, eu cheguei um dia para o meu pai e falei, pai, agora é minha vez. Assim como aquele meu amigo lá, eu vi dirigindo, eu também quero dirigir. E eu me lembro que meu pai, ele deu um sorrisinho assim de canto, de boca, e ele falou, mas filho, você ainda não sabe dirigir. Aí eu, não, pode ficar tranquilo, eu já vi como é que se faz, pode me dar o carro. Meu pai novamente insistiu, falando que eu não sabia ainda dirigir, que ele poderia me ajudar a ensinar o passo a passo. E eu insisti, não, pai, pode confiar em mim. Aí meu pai, tudo bem. Meu pai me deu o volante do carro e agora? Eu comecei a olhar para tudo aquilo, não sabia para onde ia, não sabia se eu colocava a primeira marcha ou se apertava a embreagem. O que você acha que aconteceu? Assim que eu tentei sair com o carro, ele morreu e eu percebi, realmente, eu ainda não sabia dirigir. Na experiência espiritual não é diferente. É comum de a gente desejar pedir a Deus para que a gente seja como Moisés, como Abraão, como José e vários outros pioneiros e grandes nomes dos heróis da fé, que nós recebamos os milagres e as bênçãos que eles receberam, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a passar 40 dias em jejum na presença de Deus, em enfrentarmos um deserto, em liderar um povo que seja desafiador. A gente não quer nem mesmo nos relacionar bem com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. O texto de hoje, que eu quero compartilhar com você, engloba justamente algo mais amplo. A gente busca muito algumas coisas sem pensar no processo para chegar nelas. A gente pensa em pular etapas e às vezes a gente até se esquece do que é essencial nessa caminhada. E é por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos encontrar a prioridade. O que deve ser mais importante para cada um de nós? Mateus, capítulo 6, nós vamos encontrar a resposta para isso. E sempre quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós precisamos convidar o autor da mesma para iluminar a nossa mente e compreender aquilo que ele tem para nos dizer. Então, nesse momento, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez nós temos a alegria e o prazer de estarmos em Tua presença. Além disso, nós também temos a alegria de ter a Tua revelação escrita em nossas mãos. E nós queremos te rogar, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir na leitura, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a tirar qualquer barreira para que compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos abençoe e esteja conosco neste momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus capítulo 6, nós sabemos que aqui é o contexto do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou dentre as muitas informações que Jesus oferece, conselhos, aqui também estão contidas as bem-aventuranças. Mas aqui, caminhando para o final desse sermão tão emblemático e famoso de Jesus, no capítulo 6, dos versos 25 a 34, ele menciona a forma como todo cristão deve viver. Como o cristão deve pensar a respeito das coisas. E aqui no verso 33 é o verso mais conhecido desse trecho, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós vemos que aqui é o coração dessa mensagem, mas a partir deste verso, a gente vai precisar voltar em alguns outros versos dentro desse contexto, dentro dessa perícope, para entendermos o que são essas outras coisas, essas coisas que vos serão acrescentadas. O que seria buscar esse reino em primeiro lugar e a sua justiça? Vamos observar? Tudo que a gente percebe dentro desse contexto das coisas, são muitas delas que nós buscamos encontrar, conquistar ao longo da nossa vida. Você e eu sabemos quantas coisas que devem ser feitas em diferentes contextos. Por exemplo, no contexto familiar, um pai, uma mãe, eles sabem o que eles precisam fazer através do seu trabalho diário, através do exercício da sua profissão, do cuidado com os filhos, com o cônjuge.
Quem cuida de casa sabe que quando acorda já tem as suas atividades para realizar ali passo a passo. Eu sei que algumas pessoas gostam de primeiro varrer a frente da casa, do quintal, outras já preferem já ir correr atrás do café da manhã e tal, outras já estão preocupadas em ir para o comércio, já para pegar as frutas ali fresquinhas. Enfim, todos nós sabemos que existem algumas coisas que dentro do nosso contexto de atividades a gente precisa realizar. E eu me lembro de um renomado psicólogo chamado Maslow. Ele criou uma pirâmide que enfatizava estas coisas como sendo as essenciais e vitais para o ser humano. Ele mencionou que todas elas estão diretamente ligadas a comer, beber, vestir. E ele menciona que elas seriam as prioridades do ser humano. Seriam as questões vitais para que nós pudéssemos viver bem, para que nós pudéssemos estarmos inseridos em uma completude dentro de si. De acordo com essa teoria, os seres humanos eles vivem em busca de uma satisfação constante de determinadas necessidades. Para ele, a perspectiva da satisfação dessas necessidades seria o que gera a motivação para cada um dos indivíduos. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que essa pirâmide conseguiria demonstrar a hierarquia dessas necessidades. A gente conseguiria perceber o que é mais importante. Tá, é legal ter um carro, é legal ter um celular, mas antes de ter um carro, de um celular ou de uma bicicleta, uma moto, enfim, eu preciso me alimentar, certo? Eu preciso ter um lugar para dormir. Eu preciso ter o conforto em alguns aspectos para que depois essas coisas aconteçam. E é por isso que essa pirâmide ela vai se baseando em o que é prioritário, o que é mais importante para as coisas que são menos importantes, mas que todas elas estão dentro das necessidades do ser humano. Agora, pensando no contexto religioso, o que infelizmente nós nos esquecemos é que no verso que a gente leu, e por que eu mencionei ali a questão de Maslow? Porque dentro dessa pirâmide era como se ele estivesse inserindo estas coisas que o verso 33 diz, o comer, o beber, o vestir, em prioridades. Mas o que o verso diz é de que existe uma ação que é a prioridade antes dessas demais prioridades. Elas são importantes, comer, beber, vestir, são importantes? Claro que são. Mas no verso 33 diz que antes destas coisas nós precisamos fazer algo. E aqui diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A boa notícia é que essa atitude nos garante uma recompensa apresentada como uma promessa. O acréscimo que é mencionado depois disso que a gente acabou de ler, todas essas coisas, elas vêm para nós de uma forma milagrosa, de uma forma natural. Deus quer que nossas vidas elas evoluam, que nós compreendamos e pratiquemos esse ponto. Mas é fundamental que consigamos compreender de onde surgem todas essas demais coisas. Qual é o passo a passo para chegarmos lá? Lembra do que eu falei? Eu queria dirigir sem antes aprender o processo para chegar lá. Como eu consigo alcançar todas estas coisas? Eu primeiro preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. A grande verdade é que nós buscamos sempre o resultado e nos esquecemos da causa. Nós temos a tendência de sempre focarmos lá na frente sem pensarmos no presente. Se nós tivéssemos a oportunidade, talvez, de conversando com Jesus em uma audiência, e ele, como esses desenhos que aparecem uma pessoa que você consegue esfregar ali uma lâmpada e ter um gênio que pode dizer o que você quiser, você pode receber. Se Jesus te perguntasse o que você pode receber, o que você gostaria de receber, como ele fez com Salomão, possivelmente a maioria dos nossos pedidos estariam vinculados a coisas materiais, a coisas que são oferecidas por este mundo. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o nosso pedido sempre vai evidenciar o foco daquilo que nós desejamos. Eu me lembro de um amigo que, assim que saiu da faculdade, tinha talvez 1 mês ou 2 de formado, e ele falava comigo o tempo todo, nossa, como eu desejo ser rico, como eu desejo ter poder, eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E ele começava a sofrer porque ele via que algumas pessoas já estavam em um patamar elevado na sociedade, tinha já muitas coisas, e ele se comparava com essas pessoas e ele se frustrava.
Só que eu, em diálogo com ele, sempre falava, amigo, você sabe quanto tempo essa pessoa tem de profissão para estar onde está? Quanto que ela já precisou ralar? O início, na maioria das vezes, é igual para todos. Só que a gente, às vezes, tende a pensar que a gente só precisa chegar lá sem buscar o processo. E a declaração que a gente leu é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que se estabelece como uma fórmula para que a gente consiga alcançar estas coisas. Não é olhando para elas, mas olhando para Cristo. E de maneira extraordinária, o verso anterior, ele afirma que se eu e você, nós temos o foco nestas coisas, nós não somos cristãos. Nós somos como os gentios. Eu quero te convidar a ler comigo. Volte aí um verso. No verso 32 diz isso. Porque os gentios é que procuram estas coisas. São os gentios que estão focados nisso, porque o vosso Pai Celeste sabe que cada um de nós necessita destas coisas. E aqui nos versos anteriores você pode observar, no verso 31, que a gente não deve se inquietar com o que nós iremos comer, beber, vestir. E aí ele responde, porque são os gentios. Os gentios aqui estão englobando todas as pessoas que não seguiam a Cristo, que eram pagãs ou que pensavam de uma forma diferente na sua convivência, na sua relação com Deus. E aqui ele fala, são os gentios. São os que não conhecem o nosso Deus verdadeiro e poderoso, que ficam desesperados, inquietados, pensando com relação ao futuro, pensando no que vão comer, no que vão vestir. Mas nós que somos cristãos, nós não fazemos isso. Aqui nós vemos que é estabelecida a essência que define quem realmente somos. Estar ligados a uma igreja ou dizer que nós somos quem somos não é suficiente para sermos de fato cristãos. Eu quero dizer algo bem sério para você. Se o Rei não reina em nossos corações, o nosso foco não está em Cristo e a nossa prioridade não é Ele. O Rei não precisa estar presente. A sua sede pode estar em qualquer outro lugar, porque o que importa para mim são as posses, são os bens, são as coisas. E é por isso que Jesus ele é muito enfático em dizer, se você está preocupado com estas coisas que o mundo oferece, você não é meu discípulo. Porque você não está confiando no Deus que pode todas as coisas. Onde é que deve estar o Rei? Na sede de todas as prioridades, de onde surgem todas as coisas, onde tudo é estabelecido. O Rei precisa estar ali. Quer observar onde é que a gente consegue encontrar isso? Vamos voltar em mais alguns versos. No verso 21. Verso 21 de Mateus, no capítulo 6, nós vamos encontrar qual é a sede e onde o Rei precisa estar. Mateus 6, verso 21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós poderíamos muito bem substituir, sem interferir no resultado ou no sentido que Jesus estava dizendo, se a gente pudesse colocar aqui, ao invés de tesouro, prioridade. Vamos mudar? Porque onde estiver a tua prioridade, ali estará também o teu coração. É interessante observarmos que na mentalidade grega, e é para esse público que Jesus está dizendo, eles primeiro mencionam a justificativa e depois eles colocam a afirmação. No Antigo Testamento, nós vemos dois versos que complementam muito bem essa ideia de Jesus, que onde está a nossa prioridade, onde está o nosso foco, ali também estará o nosso coração. Dois textos que são muito emblemáticos que falam a respeito disso. Primeiro, Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 29, e Jeremias 29, 13. É um verso bem conhecido que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós o buscarmos com o nosso coração, e Moisés ele complementa em Deuteronômio, com toda a nossa alma, nós o encontraremos. A grande pergunta é, o que tem feito com que as suas atenções e a sua concentração tem sido o foco? O que você tem buscado procurar estas coisas? Muitas vezes estas coisas elas absorvem a nossa atenção, elas estabelecem a nossa prioridade, mas a gente precisa entender que estas coisas elas não têm vida em si mesmas. No verso 31, nós vemos que estas coisas elas estão relacionadas ao comer, beber e vestir, como eu disse, e muitas vezes nós estamos focados em a nossa vida girar em torno disso.
É importante a saúde, é importante o emprego, é importante uma qualificação acadêmica, tudo isso é fundamental, é importante. Mas a existência e toda a ação humana, elas têm se desaguado apenas em focar nisso. O problema não está em tê-las, mas na maneira como as buscamos. Nós estabelecemos as nossas prioridades sobre isso. A nossa vida gira em torno de alcançar, em receber, em ganhar estas coisas. Infelizmente, nós vemos que nos últimos dias em que estamos vivendo, nós vemos que os números têm sido assustadores. Eu destaquei algumas anotações aqui. Nos Estados Unidos, cerca de 60% dos adultos possuem dívida de cartão de crédito. Aproximadamente 1 em cada 4 não conseguem pagar o saldo total dos seus meses. É comum de a gente observar o mesmo acontecendo aqui no nosso país. Uma grande massa de pessoas que estão endividadas. E muitas delas, é claro que a gente vive num contexto desafiador no nosso país, mas esse não é o único problema. É que as pessoas elas têm sempre essa necessidade de buscar em coisas a realização pessoal. Só que em Mateus 6, no verso 33, nós vemos que Jesus ele menciona aqui, que, como eu disse, né, na mentalidade grega, primeiro ele coloca a justificativa e depois ele afirma. Vamos dar uma olhada aqui, no verso 20, ele fala, vocês ajuntam para vós outros tesouros no céu, devem ajuntar, porque lá a traça não vai corroer. Lá os ladrões não vão roubar. Lá nós teremos o tesouro real que é Cristo. O grande problema é que quando a gente busca segurança nestas coisas, a gente se frustra. Porque hoje a gente pode ter tudo e em um outro momento a gente pode não ter nada. Não sei se você se recorda, na crise de 1929, aquilo foi algo terrível, onde muitas pessoas tiraram a própria vida, porque elas depositavam tudo o que tinham em coisas. E quando a crise veio, o dinheiro desapareceu das contas das pessoas, isso também aconteceu aqui no Brasil, na época de Collor, e as pessoas pensavam que tinha tudo e na verdade não tinham nada. Como que eu vou apoiar e levar toda a minha vida em direção a uma coisa que o ladrão pode roubar, que a traça pode corroer, que a ferrugem pode destruir? Infelizmente, por focarmos tanto nessas coisas, nós deixamos de ter tempo para o culto doméstico, nós deixamos de ter um momento com Deus pessoal, estudo da Bíblia, testemunhar com outras pessoas. Quantas e quantas vezes eu convidava alguns amigos para me ajudar em alguma atividade missionária e falava, eu não tenho tempo. E por que não? Porque a gente preenche todo o nosso dia com atividades de diferentes naturezas, mas todas para desaguar, para focar naquilo que a gente está tão preocupado. Coisas que não são prioritárias, são importantes, são necessárias, mas não são prioritárias. Sabe por que eu digo isso? Porque o salmista diz, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salmo 127, 2. Por que nós tememos diante de um Deus tão poderoso e grandioso? Nós tememos que Ele pode fazer todas as coisas para nós. Por que a gente acha e tenta depositar as forças em nossas mãos, achando que, como o próprio salmista também diz, para que a gente não diga que a força está em nosso braço, que através do nosso esforço é que a gente tem o nosso sustento. Esse nunca foi o princípio bíblico. Nunca foi essa a vontade de Deus para os seus filhos. Nós que somos cristãos tementes a Ele, que compreendemos a visão bíblica a respeito disso, nós precisamos entender aquilo que o salmista disse. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Em todo esse contexto de Mateus 6, dos versos 25 a 30 e nos demais versos até o 34, Cristo apresenta a prova de que Ele pode nos acrescentar estas coisas, como Ele já acrescenta coisas muito mais importantes. Quer ver? Ele menciona aqui, verso 25, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Uma pergunta. Se a gente for parar para pensar em tudo aquilo que o nosso corpo precisa para funcionar, é algo muito complexo. Se a gente for observar, e eu trouxe aqui também algumas curiosidades. Por exemplo, a respiração ela acontece, o corpo ele cresce, o coração bombeia aproximadamente 9.000 litros de sangue.
através de 100.000 quilômetros de veias e vasos sanguíneos em 103.600 batidas cardíacas cadenciadas. Você consegue perceber que tudo isso está acontecendo? Se o nosso corpo, que é tão complexo, e aqui eu só mencionei apenas 2 aspectos dele, coração bombeando, sangue passando por todas as veias e artérias, se o corpo e a vida são causas mais importantes do que comer e vestir, e é Cristo quem traz e mantém todas essas causas em perfeito funcionamento, por que você teme depositar a sua confiança e a sua vida nas mãos dele? Como é que o mesmo Deus que cuida de todas essas coisas não vai te prover a comida, a bebida, as vestimentas? Nós temos aqui a promessa, de uma forma muito simples, em dizer: querido filho, por que você está duvidando de mim? Olha tudo que está à sua volta, eu cuido de todas estas coisas, por isso Ele nos convida a estabelecê-lo em nossa vida como a nossa prioridade, a prioridade das prioridades. Tudo aquilo é importante, mas nada o substitui do primeiro lugar. Cristo nos apresenta um exemplo claro, Ele menciona: olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o nosso Pai Celeste sustenta a cada uma delas. Querido amigo, querida amiga, por que temer? Por que se preocupar? Se nós temos um Deus tão grandioso e poderoso que cuida de todas estas coisas, não é o ser humano mais importante do que uma ave, mas Deus não despreza essas aves, Ele cuida de cada uma delas. Por que temer? Jesus, em sua sabedoria, Ele conhecia os seus filhos. E é por isso que Ele repete 4 vezes, apenas nesse pequeno trecho, a expressão: não se preocupem. Se você observar no verso 25, no verso 28, no verso 31, no verso 34, Ele diz: não se preocupem, não se inquietem, não andeis ansiosos, não se preocupem porque eu estou cuidando de você. Hoje, infelizmente, a ansiedade tem sido uma doença que tem se aflorado por todos os lugares. E a exacerbada preocupação com o futuro, ela destrói e escanteia a nossa fé no sustento e cuidado do nosso Deus por cada um de nós. Todos os dias eu e você precisamos decidir, no primeiro momento, quando nós abrimos os nossos olhos, quem nós iremos buscar. A tendência talvez seja de pensar em nos ocupar em coisas que a gente precisa ter, que a gente precisa obter. Só que a gente precisa entender que o mais importante, antes de todas essas coisas, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Um teórico diz: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade, é necessário que nós dependamos dele todo o tempo. Somente na palavra dele, eu e você conseguiremos vencer. Não vai ser fácil, mas ele está falando: confia em mim. Deposite em mim as suas preocupações, que eu vou cuidar de tudo. Eu irei cuidar de você, pois o amanhã trará os seus próprios maus. Mas agora é o hoje. Foque no hoje, em Deus. Eu quero orar com você nesse momento, clamando a Ele para que em todos os momentos da nossa vida a gente possa colocá-lo em primeiro lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, porque tantas vezes nós nos esquecemos de quem Tu és. Quão grandioso e poderoso, que cuida tanto das aves, mas também cuida de nós. Por favor, Pai, nos ajude a entendermos que o Senhor sempre deve ser o primeiro e que nós não nos preocupemos com nada deste mundo. Nos abençoe, Pai, nos dê forças. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.